Olá, bem-vindo às nossas mensagens para as células. E hoje o nosso tema é os trabalhadores da exuberante colheita. O texto bíblico que nós iremos ler está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 38, que diz: Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O trabalho para o avanço do reino é uma missão sagrada para todos os filhos de Deus, ou pelo menos deveria ser. Orar ao Senhor da colheita, usar nossos dons e talentos, orar por aqueles que estão trabalhando para Jesus e nos comprometer a trabalhar para Deus são algumas das maneiras de realizarmos uma exuberante colheita. O que fazem os trabalhadores de uma exuberante colheita? Primeiro, precisamos orar ao Senhor da colheita para enviar mais trabalhadores para os seus campos. Reforçamos a importância de orar ao Senhor por mais trabalhadores para os seus campos. É somente com a ajuda divina, graça e misericórdia que podemos realizar a missão que Ele nos confiou, de entregar a todos nós, servos dele, uma exuberante colheita. Então, ao orar, expressamos nossa fé e confiança no Senhor, reconhecendo que Ele é o único capaz de fornecer as pessoas necessárias para completar a sua obra. Segundo, precisamos estar dispostos a trabalhar para o avanço do reino de Deus. Como filhos de Deus, temos a responsabilidade espiritual de promover seu reino e trazer glória ao seu nome. Para cumprirmos essa missão, precisamos estar dispostos a trabalhar incansavelmente, dedicando tempo e esforço para cumprir o trabalho que Ele nos confiou. Além disso, devemos ser fiéis aos nossos esforços e persistir, mesmo quando as coisas se tornam difíceis. Ao fazermos isso, estamos honrando a Deus e cumprindo o nosso propósito de entregar a Ele uma exuberante colheita. Terceiro, é responsabilidade de cada um servir de acordo com os seus dons e talentos. Ao usarmos nossos dons e talentos para servir a Deus, estamos agindo de acordo com a sua vontade para nossas vidas. É importante lembrar que todos os dons e talentos vêm de Deus e que devem ser usados para o seu propósito e não para o nosso próprio propósito e glória pessoal. Quando servimos a Deus de acordo com os nossos dons e talentos, trazemos alegria e satisfação à nossa vida, além de fazermos uma diferença positiva no mundo ao nosso redor. Então, vamos abraçar nossos talentos e usá-los para servir a Deus e fazer a diferença na vida de pessoas que estão perto de nós. Quarto, precisamos orar por aqueles que estão trabalhando para Deus na colheita. Nós também devemos orar por aqueles que estão enfrentando dificuldades e tentações em seu trabalho para Deus. Devemos pedir a Deus que os proteja e os ajude a perseverar na fé. Além disso, devemos orar por aqueles que ainda não conhecem a Deus e pedir que Ele os guie a conhecer a verdade e a encontrar a verdadeira paz em Cristo. É importante lembrar que a oração é um meio poderoso de mudar a situação e trazer mudanças positivas na vida dessas pessoas. Portanto, dediquemo-nos tempo diariamente para orar por aqueles que estão trabalhando para Deus, porque para dar conta de uma exuberante colheita, há muito esforço e lutas envolvidas nisso. Quinto, precisamos nos comprometer a trabalhar para Deus. Precisamos nos comprometer a trabalhar para Deus de maneira mais profunda e significativa. Por meio de nossos trabalhos e ações, devemos refletir a glória de Deus ao invés de satisfazer nossos próprios interesses. Devemos nos esforçar em servir aos outros por meio de nossas células, por exemplo. Além disso, devemos nos comprometer a compartilhar o Evangelho de Jesus pelo discipulado com a finalidade de ajudar as pessoas a conhecerem a Deus e de firmá-las na fé. O comprometimento com Deus significa que estamos buscando, pela visão das células,
construir o reino de Deus por meio da evangelização, ensino e discipulado. Sexto e último, precisamos ser servos fiéis na obra de Deus. Devemos ser perseverantes em nossa fé e nunca desistir, mesmo quando as circunstâncias são difíceis ou desafiadoras. A fidelidade é a chave para o sucesso em nossa jornada espiritual e em nossos esforços para servir a Deus. Então devemos nos esforçar realmente para crescer em nossa fé e fortalecer a nossa relação com Deus, buscando sempre a sua direção e sabedoria. Além disso, devemos ser um exemplo para os outros, mostrando a eles a importância de seguir a vontade de Deus por meio de nossas células, servindo-o fielmente. Quando permanecemos fiéis a Deus, Ele nos abençoa abundantemente e nos guia a uma jornada de prosperidade, levando-nos também ao sucesso em nossos esforços para servi-lo. E para concluir, entenda, se faz importante que nós nos comprometamos a trabalhar incansavelmente para o avanço do reino de Deus, usando nossos dons e talentos, orando por aqueles que estão trabalhando para Deus, nos comprometendo a nos aproximar mais de Deus e a compartilhar o Evangelho pelo discipulado e as células. Fazendo isso, honramos a Deus e cumprimos o nosso propósito como seus filhos.